Estou já à conversa com a irmã Maria de Fátima Semblano Moreira. Muito obrigado, irmã, por ter aceito o nosso Obrigada, convite para conversar. E o motivo é um obrigada, motivo feliz, de festa, de parabéns e de júbilo. No dia 3 de obrigada. outubro, a irmã celebrou os 25 anos, as bodas de prata, dos seus votos perpétuos. Sim, Houve uma celebração em Évora, depois também houve uma celebração na sua terra natal. exato. Mas antes de irmos para estas celebrações e este balanço dos 25 anos, importa conhecer quem é a irmã de Maria de Fátima Semblano Pereira Moreira, né? Nascida a 8 de outubro de 1970, em Travanca, Sinfãs, e faz parte das Servas da Santa Igreja, uma congregação fundada por Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, aqui na Arquidiocese de Évora. Exato, sim. Este é o seu baí, digamos assim, mas como é que surge? Quem é a irmã Maria de Fátima? Como é que foi os seus primeiros anos de vida e como é que surgiu a vocação religiosa? Pois eu nasci em Travanca, no Concelho de Sinfãs. Desde criança que frequentei a igreja, os meus pais eram praticantes. Batizaram-me quando eu tinha 10 dias de vida. Na altura era assim, as famílias queriam melhor para os filhos e entendiam que havia que batizá-los quanto antes. Então eu fui batizada no dia em que se faz a memória litúrgica de São Lucas, no dia 18 de De outubro. outubro. Sim. Depois frequentei a catequese como qualquer criança na minha terra e mais tarde, na minha terra, nessa altura havia 3 Eucaristias, uma de manhã logo às 7h30 da manhã, para as donas de casa poderem ir mais cedo à missa, e uma depois mais tarde para as crianças da catequese, e depois uma às 11, que era já um pouco mais, muito tarde, entendiam algumas pessoas. Bem, e então eu lembro-me que numa altura em que eu ia para a Eucaristia, a minha mãe regressava da Eucaristia, e então a minha mãe disse-me: olha, o senhor padre diz que faz falta catequistas, se alguém quiser ser catequista para dar o nome, eu fui lá, já dei o teu nome. Tu queres ser? Eu, está bem. Ou seja, eu comecei a ser catequista assim porque a minha mãe se lembrou que talvez eu gostasse. E foi assim numa ida para a igreja, no caminho para a igreja. Então isto para dizer que vivi, pois, envolvida neste contexto da vida cristã, da escuta da palavra de Deus, nas Eucaristias, nos encontros, depois também mais tarde nas formações que havia para as catequistas. Entretanto, depois fui estudar para Castelo de Paiva, que foi lá, eu nasci lá exatamente no Hospital de Castelo de Paiva, que está relativamente próximo da nossa terra, que já é outro distrito e também outra diocese. Então estudei lá nessa escola, na escola secundária. Recordo quando eu ia para a secundária, para a escola, encontrava de manhã sempre umas irmãs que regressavam do hospital, porque tinham estado a fazer noite no hospital. E eu, nessa altura, o autocarro não nos levava até à porta da escola, fazíamos a pé um pedaço do caminho e encontrava essas irmãs no caminho. Nunca me senti assim especialmente tocada pela vida religiosa, apenas admirava essas senhoras que passavam a noite a cuidar dos doentes e regressavam de manhã. Como digo, fui fazendo parte dos grupos de jovens da paróquia, fui participando em algumas atividades a nível diocesano também. Depois as nossas irmãs, as servas da Santa Igreja, abriram uma comunidade lá próximo da minha terra, noutra paróquia, mas relativamente próximo, e com a presença delas também se criou um pouco mais de dinamismo a nível dos grupos de jovens, porque elas estavam um pouco mais atentas às atividades que surgiam a nível diocesano e também em Fátima, e convidavam-nos de vez em quando a vir a Fátima. E com toda a naturalidade eu fui participando nesses encontros e nesses retiros, nesses convívios, mas não me interrogava muito sobre... porque eu, em princípio, a minha vocação seria, como
todos os que eu via nascer e crescer. Normalmente as pessoas chegam a uma determinada altura e optam pelo matrimónio. Mas depois, quando eu comecei a fazer a preparação para o crisma, eu comecei a dar-me conta, e também tendo em conta a referência dessas irmãs que eu via quando ia para a escola secundária, que não eram da minha congregação. Não sei exatamente qual era a congregação. Sei que tendo em conta todas estas referências, eu comecei a dar-me conta que havia outros caminhos a nível de igreja, que havia outros caminhos, que não era só a vida matrimonial, mas que havia muitos jovens que se interrogavam e perguntavam: Senhor, que queres de mim? E que faziam outras opções de vida. Que aquela opção que era a que mais ou menos conhecíamos, ou que conhecíamos melhor, não era a única que poderia, Claro. que existia. E então eu comecei a dar-me conta que também eu teria que perguntar: Senhor, que queres de mim? E foi neste contexto que surgiu também essa abertura de horizontes, né? Que havia outras vocações, que havia também a vocação à vida consagrada, que havia a vocação de todos aqueles que tinham deixado tudo para seguir o Senhor de uma maneira para viver mais à sua maneira. Todos seguimos o Senhor, Claro. né? Mas sejamos casadas ou solteiros, há muitas vocações na igreja, como sabemos. Exatamente. Mas a vocação à vida consagrada começou a surgir assim como uma vocação de total entrega, uma vida totalmente entregue ao serviço do Evangelho, e uma vida vivida à maneira de Jesus Cristo. Então isso começou a fazer eco. E eu comecei a interrogar-me a mim mesma e também a perguntar ao Senhor: o que queres de mim? Quando ouvia determinadas passagens do Evangelho, quando estava na Eucaristia, sobretudo, em que se narrava a vocação dos primeiros discípulos, do Senhor que passou, chamou Pedro, Tiago, João, vindo comigo, era como se essas palavras também fossem diretamente para o meu coração, como se o Senhor também me estivesse a dizer: deixa tudo isso, as perspectivas que tinhas, os sonhos que tinhas, deixa tudo isso e vem e segue-me, vem e segue-me. Isso começou a fazer-se cada vez mais presente na minha vida e às vezes eu preferia que isso não se fizesse presente, porque Claro. me ia desinstalar de muitas situações e ia levar-me por caminhos que até causavam alguma perplexidade, porque a vocação à vida religiosa nem sempre é bem aceita, e mesmo em meios cristãos, em meios de grande vivência da fé, mesmo assim as pessoas, penso que é por má formação a respeito das várias vocações, penso que às vezes também por falta de conhecimento, Claro. não é por mal, às vezes por falta de conhecimento, e nem sempre, e também determinados preconceitos que às vezes ficam, nem sempre as pessoas entendem bem esta vocação à vida religiosa, né? À vida consagrada. Parece que o normal e que todos têm que crescer e casar e continuar a família. Claro. Mas a vida religiosa, como dizia Jesus, e diz: aqueles que deixam tudo para me seguir vão encontrar muitas casas, muitas mães, muitos pais, né? Pronto, era um pouco isso, muito... Vão ter isso 100 vezes mais, não é? É que diz a passagem, 100 não é? vezes mais, 100 vezes mais. Mas também preocupações. Sim, também e também as preocupações e as perseguições. Exatamente. E é verdade, e sim, e damos-nos conta disso, sobretudo algumas incompreensões, mesmo a nível, como já dizia, nível eclesial, mas tudo isso faz parte do caminho. E depois falou que começou a ter esse contacto com a missão das Irmãs Servas da Santa Igreja, e depois nesse questionamento foi quase uma opção natural, foi isso? Sim, é verdade. Eu também tinha conhecimento da vida religiosa, como referi há bocado, não só das irmãs que encontrava quando ia para a secundária, mas também através de várias revistas missionárias que o meu pai costumava comprar, distribuíam lá no final das Eucaristias, no mês das missões, etc. E o meu pai costumava sempre comprar esses almanaques das missões e essas revistas das missões, e eu costumava lia tudo com muito entusiasmo, com muita avidez. Gostava muito de ouvir essas histórias dos missionários que lá por terras longínquas anunciavam em Jesus Cristo.
depois, ou seja, para dizer que eu conhecia de facto, tinha conhecimento de outras realidades de vida consagrada. Mas a presença das irmãs que de facto nos convidaram e nos abriram alguns horizontes, no sentido também de contactarmos com outros jovens, com outros grupos, com outras realidades. Também viemos aqui algumas vezes ao Alentejo, nas férias da Páscoa. Eu até fiz o convívio fraterno aqui em Évora, melhor dizendo, na Diocese de Évora, em Elvas. Ou seja, depois começámos a ter contacto assim com várias realidades. E depois, quando eu pensei, a grande dificuldade para mim foi se de facto o Senhor me chamava à vida religiosa ou não. Depois, quanto a escolher a congregação, foi algo que surgiu muito naturalmente, porque eu conhecia as irmãs e também gostava muito de uma característica que as irmãs tinham e temos, que era não usar hábito. Para mim isso era uma novidade e então isso acho que também foi algo que me chamou a atenção. E depois também o facto das irmãs se dedicarem muito à evangelização, a anunciar o Evangelho, irem de terra em terra. O primeiro chamamento, não é? Sim, sim. De poderem, mas depois era algo que já era mais que a catequese, porque era. Claro. Nós também fizemos algumas experiências como jovens, participámos de algumas férias missionárias por aquelas terras, estávamos numa paróquia uma semana em contacto com as pessoas dessa semana. Lembro-me que no ano 2000, no ano 2000 eu já estava cá em Évora, mas depois fui com as irmãs para algumas paróquias fazer uma missão popular, e estivemos por aí em algumas paróquias em contacto com as pessoas, entrávamos nas casas das pessoas, ouvíamos as suas dificuldades, as suas esperanças. As pessoas depois também me questionavam muito, mas a menina vai ser irmã e tudo isso, ou seja, não estávamos demasiado enclausuradas, né? Não tínhamos demasiadas práticas que nos impediam de sair para o anúncio do Evangelho, e tudo isso me cativou. Atraiu, exatamente. Cativou, sim. Exatamente. E esse entusiasmo que sentiu no início, 25 anos depois, está vivo. Pelo menos os seus olhos dizem isso. Pelo menos sentes essa alegria. Sim, entusiasmar significa que Deus está connosco, né? Exatamente. E nos anima e nos dá força. A palavra entusiasmo faz referência a isso, né? Que Deus é Deus que nos anima e que nos move e que nos traz. É ter Deus dentro e ter isso. Claro que sim, que Deus continua a estar. Agora abrem-se outros horizontes, outras perspectivas. Estamos noutro momento histórico, mas Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Há aspectos em que 25 anos parece muito tempo, mas há outros em que 25 anos foi ontem. Passaram muito rápido, não é? Então agora esta dimensão do serviço que a nossa congregação procura pôr em relevo, de viver como Jesus, o servo, eu vejo que cada vez é mais urgente na Igreja. Exatamente. É mais urgente na Igreja. Nós, as religiosas, atualmente, isto também me dá paz, nós, as religiosas, atualmente, não somos chamadas tanto a executar muitos serviços, porque até há determinados aspectos em que há leigos que estão melhores preparados que nós não podemos estar preparadas em todas as áreas, não é? Nem todas as áreas. E o saber, como sabemos, também cada vez está mais especializado. Mas nós somos chamadas, sobretudo, isso podemos fazer sempre, independentemente do número e da idade. Somos chamadas, sobretudo, a despertar esta consciência de serviço na Igreja. A Igreja é serva, é chamada para servir, é chamada para continuar esta missão de Cristo servo, e nós, as servas da Santa Igreja, a nossa missão, mais que fazer várias atividades que também são necessárias, e também as fazemos, e fazemos muitas, graças a Deus, porque são necessárias fazer-se, não é? Mais que isso, eu penso que é exatamente despertar essa consciência e alertar para essa consciência que estamos na Igreja para servir. Estamos para servir na Igreja, seja qual seja a minha missão, a minha tarefa.
é para servir e viver isso em sentido de serviço. E isso faria com que muitas vezes também nas comunidades, nas paróquias, né, se vivesse noutra perspectiva. Exato. E noutro dinamismo. Exato. E não nos importássemos tanto com algumas situações que nos podem causar algum tipo de mal-estar que pode surgir, e surgir, o Santo Padre, o Papa Francisco também diz que às vezes nas famílias surgem dificuldades, claro. Mas estas dificuldades só contribuem para a família se unir ainda mais, não é? E caminhar mais. Estamos em tempo de quase às portas de jubileu, estamos em época em que se fala tanto de sinodalidade, estamos a caminhar todos juntos. Exatamente. Na variedade das vocações, né? Na variedade das vocações, na variedade dos carismas. O Espírito Santo vai suscitando novos carismas e nós estamos a ver que a todo momento vão surgindo na Igreja novas formas de vida consagrada, novas famílias de vida consagrada, de movimentos novos movimentos eclesiais. E eu continuo com este entusiasmo de ser serva da Santa Igreja, exatamente por isso, porque sei que despertar na Igreja e ajudar a que na Igreja se tome cada vez mais consciência da sua vocação de serva, continua a ser algo do presente e algo necessário para estes tempos e algo tão pedido e tão querido do magistério do nosso querido Papa Francisco. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E até diria mais, claro, as irmãs estão ao serviço da Igreja, nas igrejas está no mundo, e acho que é também esse testemunho para dentro da Igreja, não apenas para dentro da Igreja, mas também para o mundo, né? A importância de como a irmã dizia, na nossa vida, nas famílias, no trabalho, nas pessoas que estão com um cargo público, né? É muito importante essa que a irmã agora falava, consciencializar, estamos ao serviço uns dos outros. E se de facto cada um tomasse isso, o mundo era bem diferente, sem dúvida alguma, não é? Sim, era bem diferente e não gastaríamos tanta energia com pequenas questões que não contribuem para nada, para o bem comum, nem para o anúncio do Evangelho. Mas é assim, nós somos servas da Santa Igreja, mas temos consciência que a Igreja é santa e é pecadora. Claro. Né? Por isso... E as irmãs, no vosso trabalho e trabalho no dia-a-dia da irmã, já agora também sei que dá aulas aqui no Instituto, é um serviço também muito importante para formar as novas gerações, mas também vou acompanhando o vosso trabalho, vão às paróquias, não é? Acompanham também famílias, acompanham jovens. Estão nessa atitude de serviço. Nós procuramos também viver nesta dimensão de Igreja em saída, que o nosso fundador, o Dom Manuel Mendes, embora não usando esta expressão própria também desta época de Igreja em saída, mas o Dom Manuel Mendes sempre viveu esta dimensão da Igreja em saída. Nós sabemos que ele não ficou limitado ao espaço do paço arquiepiscopal. Ele saía, ia ao encontro dos sacerdotes, ia às terras mais longínquas da arquidiocese e procurava sempre, até há uma imagem que conhecemos, que é o Dom Manuel a pregar em cima de um fardo de palha. O púlpito tanto era a catedral, ou da catedral, de uma maneira mais solene, mas também podia ser de uma maneira tão simples e tão própria do mundo rural, que era estar em cima de um fardo de palha a pregar. Então, e o Dom Manuel, desde o princípio da fundação das Irmãs, ele chamava as Irmãs e enviava-as a irem por essa diocese fora a anunciar o Evangelho. E as irmãs estavam 2, 3 semanas, às vezes, fora da comunidade, nas chamadas missões populares, a anunciar. Agora as coisas são um pouco diferentes, mas nós continuamos a ser chamadas a estar no mundo, porque é Jesus Cristo encarnou neste mundo. Ele veio a este mundo. Se nós somos servas da Igreja, nós também temos que encarnar a nossa dimensão de serviço neste mundo concreto, nestas situações concretas. Fazendo mais, fazendo menos, mas é neste mundo em que... E neste momento histórico, e este é o momento, o Santo Padre, na mensagem da Quaresma para este ano, dizia que nós, tudo indica, esta falta de esperança e tudo isso pode indicar que nós estamos à beira de uma situação muito desastrosa. Mas também temos que ver que podemos não estar à beira de uma situação desastrosa. Pode ser uma nova oportunidade. Ele até falava um novo parto. Ou seja, algo que vem à luz, algo que vai ser dado à luz. Então, estas situações de maiores dificuldades, quer a nível eclesial, quer a nível das congregações, a nível das vocações, etc.,
Não sabemos, Deus é maior que tudo isto. E em vez de vermos isto como um fim, talvez seja um renascer. Exato. Um renascer. Por isso, o que me perguntava de estarmos Sim. inseridas no mundo, sim, estamos. Nós, as irmãs, as servas da Santa Igreja, podemos também. Há congregações que não, e continuo a dizer, respeitamos quer da carisma, quer da espiritualidade. Somos todas diferentes. Claro. As várias congregações são como várias flores num canteiro, né? Usando esta imagem clássica, em que cada uma tem o seu lugar e tem a sua cor e tem a sua presença. E todas ajudam para embelezar esse jardim, não é? Então, nós, e estava eu a dizer que nós estamos inseridas neste contexto do mundo, nesta saída, no meu trabalho. E estava eu a querer dizer que há religiosas que se dedicam mais à vida de clausura e, portanto, sabem, quando entram para essa congregação, por exemplo, a nível profissional, não vão exercer a sua profissão. Nós, as servas da Santa Igreja, podemos e devemos exercer a nossa profissão. E nós temos irmãs que já estiveram aqui a trabalhar, por exemplo, a nível de serviços da Arquidiocese de Évora, a nível de serviços de secretariado da catequese, a nível na gráfica eburense, na livraria. Exatamente. Tivemos irmãs que também já foram professoras em tempos mais passados, ou seja, isso nós somos e devemos viver a nossa vocação também no mundo do trabalho. Também no mundo do trabalho, também de acordo com a missão de cada uma. Isso não impede, o mundo do trabalho não impede a vivência da nossa vocação, antes pelo contrário, também aí nós podemos e devemos viver a nossa vocação. São desafios, e é um desafio, sim, é um grande desafio. E há irmãs que eu, por exemplo, tenho uma irmã, amiga, que não é das servas, mas que é minha amiga, que é médica e exerce a sua vocação, assim como também, porque a vida religiosa não é uma profissão. Claro. A vida religiosa é uma vocação, assim como as mães de família podem também estar ao serviço noutras dimensões da sociedade, uma religiosa, neste caso uma serva da Santa Igreja, também vive a sua vocação também na profissão. Claro, exatamente. E neste tempo que a irmã falava, né, de algumas dificuldades e escasseiam vocações, especialmente consagradas, em alguns ramos, porque noutros, né, é como a irmã dizia, o mundo vai evoluindo, a própria igreja, né, e os carismas vão surgindo, mas que apelo é que a irmã gostaria de deixar aos jovens de hoje em dia? Falava que teve há pouco tempo, naquele encontro, a comemorar um ano da JMJ, não é? Exato. E que falava com jovens, o que é que sente neles e o que é que, assim quando está frente a frente com eles, o que é que lhe diz? Sim, estivemos em Lisboa, a irmã Maria de Jesus e eu, também fomos convidadas para apresentar um pouco o nosso carisma, partilhar também com os jovens que lá passaram. E foi um dia cansativo, porque estivemos em pé todo dia, desde as 9 da manhã até às 8 da noite, sempre a passar jovens, e sempre a atender, e sempre a conversar. E nas conversas que tivemos, os jovens gostaram muito de conhecer, ficaram entusiasmados de conhecer que temos aqui em Évora um santo a caminho dos altares. Ou melhor, não nos antecipamos às decisões da Igreja, mas alguém, um bispo a caminho dos altares, alguém que está com o processo de beatificação em andamento. Ficaram muito entusiasmados. Convidámos-los para virem algum dia a Évora e visitar o museu. Disseram que sim, que algum dia que tivessem possibilidade que vinham. Ficaram também muito entusiasmados e até admirados por conhecer uma congregação religiosa, como lhe digo, que não usa hábito, que sai muito para ir ao encontro das pessoas, que está em comunhão com as realidades humanas. Foi um dia muito agradável, foi um dia muito e proveitoso. Vamos espalhando a semente. Exatamente. Estes jovens não conheciam, porque de facto nós acho que precisamos divulgar mais, não só a nível da congregação, mas também a nível da igreja em geral. A igreja deveria, não sei, mas usando todos estes meios que agora possuímos, estas novas plataformas digitais, anunciar de facto esta realidade da igreja e as várias vocações, as várias possibilidades. Porque há jovens que estão à procura. Exatamente. Estão à procura e não conhecem as várias realidades, não conhecem
os vários chamamentos que podem e que existem na Igreja. A juventude é uma altura de tomar decisões, uma altura em que se tomam as grandes decisões para a vida. A nível profissional, como sabemos, mas também a nível vocacional. E quando se fala em crise de vocações para os jovens, na Igreja, a crise de vocações não é só porque há poucos seminaristas, ou há poucas religiosas, não, também há a crise para a vida matrimonial. Também é necessário e é das famílias que depois nascem as demais vocações. Exatamente. Por isso, é importante que haja casais que vivam a vida cristã, é necessário que haja aqueles que se consagram para dizer a este mundo que Deus é o absoluto. Exato. E de a necessidade também da vida consagrada, daqueles que vivem uma vida toda entregue a Deus. Os outros também, as outras vocações também vivem a vida entregue a Deus, mas através de determinadas mediações. E os religiosos consagrados procuram viver este estilo de vida que Jesus Cristo escolheu quando encarnou. Então faz falta que continuem a haver na Igreja pessoas que ponham em destaque este absoluto de Deus. O que digo aos jovens é que façam um pouco de silêncio, tenham a coragem de pôr de lado por alguns minutos os telemóveis. Eu sei que os telemóveis também são um veículo da transmissão de fé, é verdade. Mas que façam um pouco de silêncio para se poderem encontrar com eles mesmos. E é no segredo e no mais profundo e no silêncio do coração que se pode descobrir a vontade de Deus e terem coragem de perguntar a Deus: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E a partir daí, numa resposta consciente e séria e honesta ao chamamento de Deus, a partir daí é avançar, seja qual for o chamamento que Deus fizer. Mas temos que fazer este exercício de silêncio, este exercício de discernimento, para podermos e também procurar ajuda, porque Deus também fala através das mediações, através da Igreja, através daqueles que na Igreja também procuram ajudar a discernir a vontade de Deus, a procurar descobrir e encontrar o caminho. E às vezes não é fácil, por isso é necessário também ter um pouco de paciência, que é coisa que atualmente também não temos muito, queremos tudo no imediato, ter um pouco, mas temos de ver, a própria natureza tem os seus ritmos, né? Uma semente lançada à terra, temos de esperar tempo para que ela possa germinar, para que possa crescer, para que possa dar fruto. Também nós temos que respeitar os nossos próprios ritmos, o nosso crescimento pessoal, o nosso amadurecimento pessoal. E então nessa descoberta da vontade de Deus, sabendo sempre que Deus quer o nosso melhor, quer o nosso bem, Deus não nos chama para a desgraça. Deus chama-nos para uma vida feliz. O mais importante é procurar realmente saber o que é que Deus quer de nós, qual é o nosso caminho, onde é que Ele quer que nós sejamos felizes. E parece-me que às vezes fazemos o caminho ao contrário. Estamos à procura da nossa felicidade, quando isso apenas é alimentar um pouco o ego. Estamos à procura da autorrealização. E não nos interrogamos se esse caminho é o que Deus quer de nós. Porque quando nós encontramos o caminho que Deus quer de nós, não se trata da nossa autorrealização, trata-se de fazer a vontade de Deus. E ao fazermos a vontade de Deus, então sim, aí realizamos-nos. Exatamente. Penso que é assim. Irmã, muito obrigado pelo seu testemunho, muitos parabéns por estes 25 anos e que Deus a abençoe e continue a abençoar para continuar a sua vida de entrega, a mostrar ao mundo, né, que é possível esse absoluto Deus e que é possível essa vida ao serviço de todos. Né? Sim. Muito obrigada, Pedro e Bem-ajam, pelo vosso trabalho. Muito obrigado, irmã. Obrigada. Também ao serviço das vocações. Também, obrigada. Muito obrigado, irmã. E fica assim mais esta conversa e até à próxima, se Deus quiser.